Olá pessoal, tudo bem? Aproveitar a oportunidade que alguém me pediu, as pessoas me pediram, a demonstração da galinha pintadinha, né? Então, o primeiro passo, assim como do bolo autorrelevo, é você ter em mente o desenho que você quer modelar, né? Então, eu estou aqui com o desenho da galinha, tá? Previamente, como eu já falei, você vai definir ver as cores, você vai trabalhar, né? Preparar já as porções e aí montar. Toda e qualquer modelagem, ela sempre parte de um ponto, ou de uma coxa, formato, ou de uma pera, né? Os corpos sempre saem dessa forma, né? Então, o corpo dela é em formato de uma pera. Então, a gente vai modelar aqui rapidinho, tá? Vocês vão ver que é super tranquilo, super simples a galinha pintadinha ser modelada, ok? Então aqui eu vou precisar de uma porção de pasta azul, né? Esse azul aqui é o azul anis misturado com o azul marinho, né? Foi aquela pasta do Sonic, né? Aquela tonalidade de azul. Tá? E aí, dependendo do tamanho da minha galinha, eu vou, como é que se diz, usar, né, medir aí a quantidade de pasta, tá? Basicamente, a galinha pintadinha, ela tem um formato, como eu falei, de uma pera. O corpo dela é de uma pera. A base mais larga, né, a parte da barriga, e a cabeça mais estreita. Então, eu vou fazer primeiro uma bola, tá? Deixar ela bem lisinha. E, feita essa bola, eu vou um pouco acima da metade da massa, tá? Pressionar para frente e para trás entre os dedos para formar a divisão da cabeça e do corpo, tá? É como se eu fosse fazer um rostinho de boneco. Então, cheguei nesse ponto aqui, tipo uma pera, né? Esse é o corpo da galinha pintadinha, tá? Esse é o corpo básico dela. A pasta de leite, como eu já falei, ela é uma pasta mais mole. Às vezes, você deixa ela secando um pouquinho para começar a trabalhar, porque ela às vezes tende a ceder um pouco, né? Ao contrário da pasta, como eu já falei, da massa elástica, que é apropriada e é indicada para qualquer modelagem. Então, fiz esse corpinho, tá? Eu vou finalizar ela com o rostinho, o rosto e as asas, e a galinha pintadinha está pronta. Fazendo essa parte aqui, 80% da galinha já está pronta. Então, esse é o principal. Se você quiser outros modelos, ela deitada, aí partindo desse ponto, aí você vai ajustar a cabecinha dela para que ela fique encostada, tá? Porque para que o rostinho dela fique com sensação de que está de lado. Então você vai modelando de acordo com o desenho, tá certo? Mas a galinha pintadinha em si sempre, 80% dela é isso aqui, tá? Deixa eu consertar aqui. Fazendo isso, separando essa cor. Tá? Então, fiz aqui, vou partir para o rostinho dela, que é o bico laranja e os olhinhos brancos com uma porçãozinha preta. No bico, eu vou fazer, tá? Tipo um losangozinho, tá? Um losango. E juntar as pontas. Aí eu formo o meu bico, tá? São dois losangos, ou um losango, juntando as pontas, formo o meu bico, tá? Aqui eu vou ajustar para que ele fique mais abertinho, que o bico dessa galinha é mais aberto. E aqui, ó, como aqui nesse caso eu estou usando a massa elástica, tá? Mas poderia ser a própria pasta americana, ou até a própria pasta de leite,
tá? Ó. Colo o meu bico aqui, tá? Eu tenho que ter a preocupação no bico porque eu vou fazer a junção dos olhos, tá certo? Então sempre acompanhando com o desenho, tá? Estou com o desenho aqui e você vê que os olhos, o bico dela tem uma ligeira, o bico tem uma ligeira saliência aqui para separar os olhos, que seria assim a divisão no meio, tá? Onde os olhos vão ficar, tá certo? É coisa só marcar com a espátula. Os olhos são duas bolinhas não muito regular, tá? Você sempre trabalha com medindo os tamanhos para que fiquem, que elas tenham a mesma quantidade de pasta, né? O olhinho vai ser uma bolinha branca, tá? Nesse encontro que eu falei do nariz, tá? E aí você vai vendo as proporções para não ficar muito grande, né? Você vai montar duas bolinhas pretas, tá? E aí você formou o olho da galinha, o rostinho. Ela tem uma franjinha, né? São três, uma franjinha que ela tem. Você vai fazer um rolinho de pasta e dividir em 3 porções. Essa pasta ela está com outra tonalidade porque a pastinha acabou, né, do modelo, não deixei para fazer todo o corpinho dela. Feitas essas 3 franjinhas, você vai fazer a chamada crista, né, que são 4, também vamos dizer assim, 4 rolinhos, né, vermelhos. E aí você vai montar a crista da galinha, juntar as pontas, tá? São 4 formando, e aqui você coloca em cima. Tá vendo que essa pasta elástica é uma pasta tá mole, não preciso nem usar água. Se fosse o caso do colinha de CMC, você usaria aqui. E sem se preocupar muito, porque ela é uma galinha meio que despojada, né? Vamos dizer assim, tá? Então aqui eu já formei o rostinho da galinha, tá? Os detalhes, você poderia fazer o detalhe da sombra com preto, na própria pasta preta, né? Fazer tiras bem finas, tá? Para botar como cílios aqui, ou como eu fiz no bolo, né, do bolo, coloquei e pintei. Peguei um pincel bem fino, número 0 ou número 1, né, o pincel fino, e aí pintei essa parte aqui dos cílios da galinha, tá? Agora a gente vai partir para o corpo da galinha, ou para a asa, perdão. Nós vamos partir para a asa da galinha, tá? No corpo dela, ela tem como se fossem as penas, né? Marcadas. Eu utilizei esse cortador de bolinha, mas você poderia usar o bico, tá? A ponta de um bico para marcar isso aqui. E aí você vai dar esse efeito no corpo, tá? Como se fossem as penas. Se você quiser aqui também em cima, marcar um pouquinho, para dar como se fosse a divisória do pescoço também, tá?
E aqui nesses encontros eu vou colocar ou várias bolinhas brancas, tá? Que ela é cheia de pintinhas brancas, ou enfim eu vou utilizar o gel corante em gel branco para formar a pintura. Tá? A asinha dela na verdade a asa de qualquer galinha, né, ou ave, é uma coxinha achatada, tá? Então você vai fazer uma coxinha e achatar, tá? É uma coxa achatada. Então o que é que eu vou dar para acabamento da minha asa? Eu vou pegar uma tesoura, tá? E recortar, fazer cortes na diagonal para dar a sensação de pena, tá? Como se fosse uma pena. Então a parte mais gorda vai ficar na frente e a parte de trás, ou mais fina, vai ficar atrás. Chego aqui na lateral da minha galinha e colo, tá? Ou com dependendo das casas que a massa elástica ela tá uma massinha mole, não há necessidade de usar água. Mas se não, ou aguinha ou colinha de CMC. Se você quiser mais aberta, você deixa suspenso, coloca um apoio para secar ela assim aberta, como se fosse aberta, tá? Faço o mesmo processo, sempre trabalhando com porções iguais, para que haja uniformidade, tá? No seu desenho. Então, como eu falei, ó, a parte mais fina da asa fica para trás, a parte mais gordinha da coxinha fica para frente. Ao contrário. É igual mão, para você não cortar as duas mãos iguais e aí, na hora de fazer o seu trabalho, ficar a mão com a mesma direção. Então aqui eu estou com a asinha mais levantada, eu boto um apoio, um guardanapo, qualquer coisa para deixar ela suspensa se eu quiser, se não, deixo juntinho ao corpo como está aqui, tá? Com ela junto ao corpo. Os pezinhos, tá? Também é super fácil, são rolinhos de massa laranja, né? Vou fazer 3 rolinhos, cada pé dela são 3 rolinhos de massa, tá? E aí eu vou marcar esses rolinhos, como dando a sensação no dedo, né? Eu marco para ela, junto as pontas, e aqui eu tenho o meu pezinho, tá? Vou botar aqui o pezinho da galinha. É o mesmo processo. Vou fazer aqui o outro pé. Então vocês veem que a galinha ela é rápida de fazer. Aí você diz assim, mas é porque você já tem traquejo. Também porque eu já fiz ela uma vez, então isso facilita, agiliza aqui também o processo. Tá? Mas vocês veem que ela é uma galinha ou uma modelagem fácil de fazer. A barrinha dela você pode marcar, né, que ela tem umas penugens aqui, né, como se fossem umas penas, né, marcadas. Você pode fazer essa marca aqui com o próprio marcador, tá? Ou você pode fazer uma tira, né, de pasta para dar aquele volume, né, porque ela tem as perninhas dela aí cobertas, né, se você, dependendo do modelo que você faça, nesse caso aqui não há necessidade, eu posso, como eu fiz, a própria tira, marcar na própria tira, tá?
e na base dela aqui colar. Aqui eu volto a frisar que a pasta teria que ser da mesma tonalidade, né? Porque a minha, para modelagem, acabou esse tom de azul. Aí, como eu tinha esse outro tom aqui para a asa, eu estou utilizando. Mas você usaria a mesma cor, tá? O mesmo tom de azul. E aqui você tem sua galinha pintadinha, bem fácil, bem rápido de fazer, tá? Teria que fazer esse outro trabalho, tá? Então essa é a minha dica aqui. Consegui fazer aqui rapidinho, mas o importante é a ideia que vocês tenham do trabalho da galinha pintadinha. Ficou bem parecida com a do bolo que eu fiz, tá certo? Então tá aí mais uma demonstração. E eu queria agradecer, né, ao apoio de vocês, que vocês têm me dado aí o carinho retribuindo, tá? E então cada vez mais eu fico mais motivado a querer fazer vídeos, querer gravar agora tudo que eu penso, que eu faço, algum trabalho que eu faço, eu quero sair filmando para levar para vocês, tá? Falo demais, o pessoal reclama que eu falo demais. E qualquer dúvida é só postar que a gente está aí para ajudar, tá certo? Um abraço aí ao pessoal que me liga às vezes lá dos Estados Unidos, da Itália. Podem me ligar se houver necessidade, meu número está lá no meu Orkut, tá certo? Se houver uma necessidade ou e-mail também, podem postar, eu respondo, procuro ser o mais rápido possível. Tá certo? E alguns comentários eu respondo diretamente no canal da pessoa, para não lanço às vezes onde foi postado, tá? E aí, mas eu respondo a todos o mais rápido que eu puder, tá certo? Então até a próxima.